O Álvaro é pastor hoje na Universal, como ele falava antes. Pastor aqui, era pastor na França, está aqui em Portugal. Mas conheceu a igreja há quantos anos? Há 17 anos aqui em Portugal. Então, chegou com a vida boa na igreja? Não, cheguei com a vida toda destruída. Como disse o senhor, era um jovem frustrado. Eu mesmo não acreditava em mim e também as pessoas não acreditavam em mim. Eu era considerado, perdoa o que eu vou dizer, era considerado como palhaço. Ou seja, se alguém quisesse rir, era do Álvaro. Porque o Álvaro não trabalhava, o Álvaro só bebia, o Álvaro só fumava, o Álvaro não apresentava, vamos dizer assim, namoradas em casa. Então, eu tinha uma vida destruída. Foi assim que eu cheguei na igreja, desacreditado por mim e por outros. E fui mesmo amaldiçoado na família. Disseram que eu ia comer na mão dos outros. Você foi bem acolhido na igreja, você foi respeitado, você foi tratado com dignidade. Como é que foi? Como é que a igreja te recebeu? Quando eu cheguei na igreja, eu fui bem recebido pelos pastores. Sofreu algum tipo de preconceito, não, discriminação? Senhor. Pelo contrário, ninguém olhou, porque quando eu cheguei na igreja, eu cheguei bêbado. E fui bem recebido pelos pastores, os obreiros que na altura acompanharam-me e disseram que a minha vida poderia mudar. E de fé em fé, de reunião em reuniões, campanha e propósito, a minha vida foi começar a mudar, começar a ver a transformação. Fui liberto de todo o vício, de todo o mal. Eu tinha medo da morte, fui liberto desse espírito do medo da morte. E uma vez liberto, eu recebi o Espírito de Deus. E quando eu recebi o Espírito de Deus, eu estava a trabalhar e eu fui convidado a servir a Deus no altar. E por que eu falo servir a Deus no altar com essa alegria? Porque ninguém dava nada por mim. Deus, através da Igreja Universal do Reino de Deus, acreditou em mim e me deu a oportunidade de servi-lo. Hoje eu sou respeitado, eu sou chamado de Senhor. Antigamente as pessoas olhavam para mim e eu era desprezado. Você era chamado de bêbado antes? De bêbado, palhaço, eu tinha muitos nomes. E por causa disso, eu tornava-me triste, fechado. Mas hoje, com a presença de Deus, servindo a Deus, eu sou respeitado. Quer dizer, Deus mudou a sua vida, te deu família, você é casado, sua esposa está aqui do seu lado, pode ficar ao lado dele, por favor, de pé. Bem, você tem a sua esposa ao seu lado, você serve a Deus. Então você está como pastor há quantos anos? Há 15 anos. Eu estou como pastor há 15 anos, casado hoje, mas mesmo para casar, eu nunca imaginei que eu ia casar. Eu nunca imaginei que ia constituir uma família hoje. Nunca imaginei. Tudo isso é fruto do trabalho da igreja. É fruto da pregação dos homens de Deus, daquilo que eu ouvia do altar e que eu coloquei em prática e hoje estou aqui com a minha esposa, tenho uma filha de 10 anos, ou seja, coisas que eu nunca imaginei. E você começou o trabalho na obra de Deus aqui em Portugal? Aqui em Portugal. Depois você foi transferido? Para a França, fui fazer a obra de Deus na França, levar a palavra de Deus para todas as pessoas que estavam como eu um dia eu estive, triste, depressivo, alcoólico, e através da obra de Deus lá na França, nós podemos ajudar muitas pessoas. E qual é a sua posição, o Álvaro, diante desses acontecimentos em Angola? Bispo, olhando e escutando o que está se passando em Angola, para mim é uma profunda tristeza. E é com revolta que eu digo isso. Por quê? Para mim eu vejo essa situação desses ex-pastores, ex-bispo, como uma situação ingrata. Por que ingrata? Por exemplo, bispo, hoje nós temos na sociedade muitos homens formados, médicos, advogados, pessoas bem na vida, que hoje estão bem na vida, mas esquecem que alguém um dia deu a vida por eles, a sua mãe. E a situação desses homens, e muitos desses homens hoje formados, médicos, advogados, eles são ingratos com a sua mãe, não valorizam aquilo que a mãe ela fez. E a mesma situação desses homens hoje, desses ex-pastores, ex-bispos, que tomaram a atitude de tomar as igrejas e expulsar os pastores da sua casa por um ato de ingratidão. Por quê? Porque a igreja fez tudo por nós. A igreja nos deu uma condição de termos vida. A igreja nos deu uma condição de termos o Espírito de Deus. E é através da Igreja Universal do Reino de Deus que hoje nós estamos aqui. Se hoje eu posso sorrir, se hoje eu posso respirar, isso é graças a Deus e graças ao trabalho da Igreja Universal. Então, quando eu olho para essa situação, é revoltante, é triste. Como cristão e como angolano, eu condeno essa situação.
Muito bem. Tem também aqui outro pastor, quer dizer, temos vários, mas aqui o pastor que vem com a sua esposa aqui, que acabou de chegar dos Estados Unidos. Pode, por favor, tirar o pastor, como é que é o seu nome mesmo? Cláudio Marques. Cláudio, você atualmente você serve a Deus, estava nos Estados Unidos. Sim, em Miami, Estados Unidos. Ok, mas você conheceu a Universal aqui, em Portugal, em Angola? Em Angola. Eu conheci a Igreja Universal em Angola. Depois vim para aqui, Portugal, onde eu comecei como pastor. Você chegou bem à Igreja Universal? Chegou com a vida boa? Como é que foi? Não, eu era um jovem muito rebelde. Era um jovem que tinha uma depressão, viciado, porque eu não acreditava na instituição família. Fui abandonado pelo meu pai e isso cresceu em mim uma revolta. Era uma coisa dentro de casa e na rua era outra coisa. Eu faço a pergunta assim, se chegou bem, é exatamente para que todos tenham uma consciência de como chegaram à Universal, que é o que eu dizia no princípio. Cada um de nós temos que nos lembrar o que fomos antes. Qual era o nosso verdadeiro estado quando um dia passamos pelas portas da Universal. Então você falou que você era jovem ainda, mas um jovem problemático. Muito problemático, muito rebelde, eu era muito nervoso. Em casa estava tudo bem, mas ninguém em casa sabia que quando eu estava sozinho eu tinha que me cortar. Eu só me acalmava quando via sangue. Foi assim que eu cheguei na Igreja Universal, jovem. E a Igreja Universal recebeu-me como uma mãe. No grupo jovem, eu lembro, o primeiro dia que eu cheguei na igreja foi uma concentração do grupo jovem. E são os jovens que me receberam como irmãos, os pastores brasileiros, angolanos, que me receberam como irmão e que cuidaram de mim. E hoje eu estou aqui graças a essa mãe que abriu seus braços para mim. E eu pergunto a você, você imaginava que um dia o Espírito Santo pudesse te separar para você, por exemplo, sair pelo mundo para pregar o Evangelho? Você imaginava isso? Você imaginava que Deus pudesse fazer através de você hoje? Você que chegou na igreja, como todos nós, problemático, você poderia imaginar que um dia Deus fosse contar com você para você pregar para outros povos, outras nações, você que saiu do seu país? Você imaginava isso? Jamais. Eu pensei que eu iria morrer no meu país, que eu iria morrer afogado. Cada vez eu ia para a praia, nadava longe e deixava me levar pela água. Você queria morrer? Eu queria morrer. Eu pensei que eu iria morrer ali. Nunca imaginei na vida que Deus poderia usar-me para fazer o que eu faço hoje. E a sua esposa? Vocês estão casados há quanto tempo? 19 anos. E você está há quanto tempo na Universal? 29 anos. E como é que é o seu nome mesmo? Susana. Ô Suzana, e aí, você? Como é que você chegou à Universal? Na verdade, bispo, eu cheguei na Universal quando a Igreja Universal chegou em Portugal, desde o início. Eu cresci na igreja, desde criança. Era triste, era uma pessoa muito fechada quando cheguei na igreja, mas não conhecia assim muitos problemas como muita gente. Mas através da Igreja Universal eu tive a oportunidade de conhecer Jesus, o Deus vivo, que me deu a paz, que me deu o amor, que mostrou-me que além do que eu podia conquistar neste mundo, tinha algo maior. E quando Deus me chamou para servir a Deus, Deus não nos chamou para ter, como muitas falaram, um sofá melhor, uma casa melhor. Não, Deus nos escolheu para levar a palavra dele. E hoje eu sou portuguesa, mas eu fico revoltada com essa situação. Porque ninguém veio para a obra com uma carta dizendo tu vais ter isto, aquilo ou aquilo outro. Não. Quando nós viemos, falaram, vocês vão simplesmente servir a Deus. E hoje, vendo a situação de Angola, eu digo, o que é que elas esperam passar para outras pessoas? Qual o amor pelas almas? Porque quando a gente tem amor pelas almas, a gente está ali para servir, para dar, não para receber. E nunca ninguém nos ofereceu algo além de servir. E Deus nos escolheu para isso, para servir e levar almas à salvação, não para conquistar bens físicos aqui na terra. Como angolano e como pastor da Universal, pastor angolano, o que você tem a dizer sobre essa situação? Bispo, eu estou há 25 anos de pastor, 27 anos na Igreja Universal. Eu sou angolano, conheci a Igreja Universal em Angola e eu estou aqui para mostrar a minha revolta. É revoltante e a minha indignação. Se o senhor permite, antes de terminar, eu posso fazer o que esses homens, eu falo esses homens, estão a fazer hoje. Eu faço um paralelo com a palavra de Deus.
Uma vez Deus chegou para os profetas e disse: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E hoje é exatamente o que esses homens estão a fazer. Hoje esses homens estão a roubar casas, estão a roubar templos, estão a roubar carro, estão a roubar mesmo a fé e a oportunidade de muitas pessoas chegarem até Deus. O Deus falou para os profetas do passado: todavia vós me roubais. E é isso que esses homens estão a fazer. Por isso, como angolano, como homem de Deus, eu mostro a minha indignação com isso tudo que está a passar em Angola. Eu não posso considerar esses homens uns homens de Deus, mas uns gatunos. Essa é a verdade. Sebastião, né? Sim, senhor Tudo bispo. bem? Tudo bem, senhor. E a sua esposa aqui? Bom, você provavelmente chegou à Igreja Universal, estava bem, não estava? No Lamaçal. No Lamaçal. Também sou filho de pais que a abandonaram. E por ser abandonado, criou dentro do meu coração uma revolta muito grande ao ponto de assaltar uma casa. Isso tinha por volta de 13 anos, assaltei uma casa, fui apanhado e fui para a cadeia. Da cadeia saí e vim me aventurar aqui em Portugal. Em Portugal, voltei à mesma vida. Você foi preso em Angola? Em Angola. Fui preso em Angola. De toda a vergonha que passei, então, ajuntei um dinheirinho pronto que eu vim para Portugal, 13, 14 anos. Cheguei em Portugal sozinho, sem pai, sem mãe, procurando um estado de vida melhor, como todo mundo pensa, né? Vou sair daqui para buscar um país novo e ter uma vida nova. Mas aqui eu fiz o que é pior. Fazendo o que é pior, aí aconteceu o fundo do poço, ter uma situação com uma pessoa de menor de idade e que veio engravidar. E por isso fui agredido, tiraram tudo que eu tinha e meteram lá no Lamaçal, que é o antigo Quinta do Monstro, muita gente aqui conhece, é onde eu dormia com rato, onde eu dormia com os animais e não tinha mais a expectativa de vida. Peguei 2 garrafas de uísque, número 12, aquelas garrafas de 40 graus, e bebi. Subi a ponte e disse assim: hoje mesmo é que eu vou acabar comigo. Hoje. E alguém me falou assim: olha, olhe para trás. Não morra agora, olhe para trás. Quando eu olhei para trás, vi alguém que eu não conheço até hoje. Se o senhor me perguntar quem foi, eu não sei. Alguém vindo e me trouxe um folheto. Me deu um folheto, me trouxe a esperança. Eu peguei esse folheto, quando estava lendo o folheto, quando eu olhei assim já não tinha mais ninguém. Voltei para casa e dormi. Seu bispo, eu dormi que nem uma maravilha, como nunca tinha dormido antes. Acordei domingo, a meio-dia, e corri e fui para a igreja. Quando eu entrei na igreja, estavam as senhoras sentadas, né, esperando para a oração das 15. Eu entrei e olhei assim: não, vou para a discoteca. A discoteca que é meu lugar, não é aqui, no lugar dessas pessoas. Mas as pessoas que vinham para a igreja é que me pegaram e disseram, perguntaram assim: você vai para onde? Não, meu filho, teu lugar é aqui. Senta aqui. Na segunda fila, na segunda cadeira, eu sentei com todo o carinho, me deram atenção e dali em diante já fazem quase 26 anos. Minha vida me transformou, Deus prosperou minha vida. Numa quarta-feira recebi o Espírito Santo que veio mudar o meu interior. Eu tinha um preconceito de inferioridade que até na hora de comer não queria que ninguém olhasse para mim. Ninguém podia olhar para mim, que levantava o olho mal e queria saltar. Você era complexado? Muito complexado. Tinha horas que eu tinha que tapar para eu poder comer, para ninguém poder ver. Tudo isso sumiu naquela oração. E quando o Espírito Santo veio sobre mim, ele fez essa transformação. Hoje podemos dizer, pronto, tudo isso passou. E graças a Deus, quando eu tive o meu encontro, a vontade de crescer dentro de mim, de ganhar almas, foi tamanha que no mesmo dia, naquela noite, eu parecia que via a noite com claro. Eu saí pela rua proclamando às pessoas que Jesus estava vivo. Deus foi me abençoando e me deram então a oportunidade de fazer a obra sobre o altar, né? Que eu faço já quase há 24 anos que eu faço. E nessa oportunidade, esse privilégio, saindo, né? Não fiz só aqui, como também já fiz 7 anos na Alemanha e voltei agora a Portugal. Deus me abençoou, casei, que está aqui, como o senhor vê, uma linda esposa,
tenho uma filha abençoada. Ah, você tem uma filha. Também tenho uma filha abençoada. Graças a Deus, tem 13 anos. Ninguém podia, então, me dizer que a igreja obriga os pastores a fazer vasectomia. Senão você não teria Eu não filha. teria, e é obra minha. Você é um pastor, você é Sim, angolano. Sim, sou mesmo angolano, obra minha. Quem pode ver, pode contestar. Mas, Então, cadê a filha dele? Pode até mostrar a filha dele sim, aqui. pode, sim, pode senhor, pode, sim, trazê-la. senhor. Bom, Tá aqui. Ninguém pode dizer que é do outro, não. Deus é quem me deu. Deus abençoou. quer dizer, Deus transformou sua vida, te deu um casamento, deu uma Sim, esposa, né? senhor, sim, Que é a Edith. A Edith, você é angolana ou portuguesa? Sou portuguesa. É portuguesa. Isso. Bom, aqui está a sua filha, 13 anos, né? Então tá aí. Então, quer dizer, e você, Edith, o que você tem a falar? Então, quando eu entrei na igreja, eu era uma jovem triste, complexada, doente, tinha um sopro no coração, tinha epilepsia e Deus também me transformou. Transformou a minha vida, da minha família, e eu cheguei com 14 anos. Agora já há quase 30 anos que eu cheguei na igreja. E quanto tempo de casamento? Vai fazer 20. 20 anos de casamento. E aí vocês começaram aqui em Portugal, trabalharam na obra de Deus Na Alemanha. na Alemanha. 7 anos, né, Sebastião? Sim. 7 anos na Alemanha. Aprendeu alemão? Bom, Mais ou menos. Já mais vi ou que não. menos. Sim, senhor, vamos passar para frente. Mais ou menos. Mas foi trabalhar na Alemanha 7 anos, voltou Sim, para Portugal. Portugal. E a obra continua. E graças a Deus, dia que passa, meses que passam, graças a Deus estamos bem. E o que você tem a falar sobre essa situação no seu país? Olha só, esse é manchar o bom nome do nosso país. Bispo, nosso país não é assim. Nosso povo angolano tem uma imagem de educação de raiz. Nós respeitamos. E a cultura brasileira também é angolana. E a cultura angolana também é brasileira. Eu só tenho uma ideia, uma vez por ano, eu nasci no Prenda e cresci na Curimba. E os baianos, têm sempre a festa lá. Sempre tive festa com eles. Nunca tivemos problemas com o brasileiro. Agora, isso que está acontecendo de pastor rebelde, de invadir a nossa privacidade, a privacidade da igreja, destruir os templos, ou tomar a força, no caso, é vergonhoso. Isso mancha a imagem do nosso bom nome como angolano, como também religioso. Porque um homem religioso, poxa, eu conheço católicos religiosos revoltantes, fizeram grande revolução, mas nunca tiraram a igreja de outras dominações. O que Angola está passando agora, eu acredito que é uma obra do diabo, é obra mesmo do mal. Nós estamos vendo o retrato que aconteceu lá nos céus. Aconteceu no céu, rebeldia. Lúcifer tentar convencer os anjos que estava errado era Deus. E esse mesmo espelho, nós estamos vendo isso aqui em Angola. E é revoltante. Eu estou muito chateado com isso, porque nós não aceitamos essa situação. Está aqui o pastor Álvaro que falou, pastor Álvaro. Essa é sua filha. É minha filha Juliana. Juliana, tem quantos anos? Está com 10 anos. Então você não foi... É obra minha também. Eu sou o autor. Você é autor. Sou eu mesmo. Então, quer dizer, você não foi impedido de... Não, senhor. Pelo contrário, a igreja nos deu todo o apoio. Mesmo quando a minha esposa estava grávida, a igreja mostrou preocupação sempre. E ela está aqui. Então tá ali. Como é que é seu nome? Juliana. Juliana. Qual o outro? Aí, aquela já mostrei, está ali o pastor Joaquim? Joaquim. Pastor Joaquim estava em França, né, pastor? Na França, sim, senhor bispo. Mas conheceu a igreja onde? Conheci a igreja aqui em Portugal, Portugal. em 1992. A vida estava boa, maravilhosa. No lixo, como dizia o pastor Antônio. No lixo. Na sarjeta. Cheguei com 16 anos de vida, triste, abatido, com complexo, com depressão, viciado, sobretudo com o pensamento. Nunca serei nada na vida. Cheguei na Estrada da Luz, 28C, há 28 anos atrás, onde fui recebido por homens e mulheres de Deus, de nacionalidade brasileira, me acolheram, cuidaram de mim, mostrando-me o caminho, que a solução seria o altar, a palavra de Deus. Aí começou o trabalho da libertação. Me libertei de todos os vícios, me libertei de todo complexo, de toda tristeza, de todo vazio e chegou o momento mais glorioso. Recebi o Espírito Santo. Com o Espírito Santo, bispo,
a primeira coisa, o primeiro pensamento veio: eu quero dar para as pessoas o que eu nunca recebi, alegria. Daí veio o chamado para, então, começar a servir a Deus no altar. E quando esse chamado chegou, eu não olhei para trás, porque eu sabia que, através desse maravilhoso chamado, outras vidas, outras pessoas iriam conhecer a vida que eu nunca tive. Porque essa vida nunca tive nem em casa, nem com os meus familiares, porque eu havia perdido meu pai logo cedo, perdi a minha mãe, e essa vida eu queria levar para todas as pessoas. Como hoje, quando olhamos para situações de pessoas lá em Angola que estão tristes, que estão completamente perdidas, completamente vazias, sobretudo, bispo, quando elas ouvem e veem a situação que se passa em Angola, nós acreditamos que elas estão com muita dúvida, porque outrora, bispo, pessoas que pregaram a palavra de Deus, pessoas que disseram que eram homens de Deus, pessoas que disseram que levariam a palavra de Deus para pessoas sofridas, estão se tornando contra a própria obra, contra o que um dia pregaram, contra a mãe, contra o que um dia eles acreditaram. E isso é triste e é vergonhoso. Assim cheguei na igreja, bispo. E hoje, 22 anos de casado, um filho de 15 anos, hoje eu tenho a alegria de dizer, graças à obra de Deus, do Espírito Santo na Igreja Universal, viajei para pregar a palavra de Deus. Na França, 14 anos, tive em Cabo Verde 4 anos, tive em Martinique, tive na Guiana Francesa, e hoje estamos aqui de volta em Portugal, bispo. Muito bem. Estava na França há poucos dias. Sim, senhor. Estava na França, onde ficamos 14 anos. Muito bem. Então, e está com o seu filho aqui de 15 anos. Com meu filho Daniel, de 15 anos. Qual o seu nome? Daniel. Muito Bispo, bem. perdoa, bispo. Com relação ao que está acontecendo em Angola, isso está entalado na minha garganta, bispo. Não poderia deixar de exprimir a minha indignação, a minha revolta, porque ainda hoje eu pensava no que diz a Bíblia, bispo. A Bíblia diz assim: eles saíram do nosso meio, mas não eram de nós. Porque se fossem nós, se fossem conosco e se fossem do nosso meio, estariam conosco até hoje. Quando nós olhamos para esta palavra, o que nós acreditamos? Por que saíram? Saíram primeiro porque se revoltaram contra Deus, pecando, e hoje estão cometendo crimes bárbaros contra a nação de Angola, contra a Constituição, ex-bispos, ex-pastores. Mas, sobretudo, porque saíram bispos? Saíram porque, na verdade, sempre tiveram a má intenção no coração, a intenção de um projeto, de um plano, de um dia lá na frente, querer se apoderar do que pertence ao povo de Deus. Ou seja, sempre tiveram essa ganância sem controle, sempre tiveram essa ganância de querer tomar posse das coisas que pertencem àqueles que lutaram pela obra de Deus, e hoje está claro. Ou seja, não precisa ser membro da Igreja Universal, não precisa ser simpatizante, basta ser uma pessoa que pense para observar que a mais pura verdade da intenção do coração deles sempre foi correr atrás das coisas materiais. E hoje está claro para todas as pessoas, para angolano e para toda a opinião mundial, porque as coisas estão na internet e todo mundo observa e vê, bispo. Já está se espalhando pelo mundo afora, já se espalhou. E eu me sinto envergonhado como angolano. E temos, só para mostrar o filho aqui também, do pastor que veio dos Estados Unidos, que também, seu filho tem quantos anos? Tem 12 anos. Tem 12 anos. 12 anos. Muito bem, então, os pastores aí, todo o povo em Angola, os obreiros, os pastores que estão, Bispo Gonçalves, esses pastores estão se preparando, tão logo as fronteiras se abrem, os voos voltem ao normal, eles estarão viajando aí para Angola com muita alegria, com muito prazer, com muita satisfação, para poder abençoar aí esse povo querido de Angola. Bispo Gonçalves, um grande abraço para todos.